Doutor, assim, uma coisa que é legal, que eu queria que vocês entendessem assim, o trabalho que a Polícia Técnico-Científica faz aqui no Rio de Janeiro, porque a gente está com um representante aqui do Rio de Janeiro. Conta pra gente, tem alguns casos que a gente vai contar aqui ao longo do programa, tem muitos casos que a gente separou, mas tem um caso que eu achei interessantíssimo, que foi o caso da ossada encontrada em Niterói. Então, esse caso ele é emblemático pelo seguinte, a gente pôde mostrar, nesse caso, a importância da dedicação e a relevância das vestes. O que acontece? Eu estou no meu plantão e a DH envia para nós um saco plástico de transporte de cadáver, cheio de lama e com um pedaço de galho de mato, uma mistureba total. Eu tenho um técnico de necrópsia que ele é uma pessoa muito dedicada, o William. Eu trabalho com ele nas segundas-feiras e gosto muito de trabalhar com ele. Ele tem muito tempo de polícia, é uma pessoa muito, muito, muito empolgada. Aí eu cheguei, William, vamos limpar esse troço? Pegamos aquela sujeirada toda, colocamos na mesa de necrópsia e começamos a lavar. Fomos separando ossinho por ossinho, fomos limpando aquilo tudo. E aí começaram a aparecer algumas vestes. Camisa não, porque a camisa é de homem, né? Blusa, short, e etc, etc. Aí nós pegamos aquelas roupas, chamamos o pessoal da limpeza, eles nos deram o detergente, aí nós lavamos aquilo ali, eu e ele lavamos aquele negócio todo, tiramos aquela sujeirada toda, e foi interessante, porque essa roupa, ela era uma roupa muito própria, muito única, porque tinha sido feita pela mãe da menina. Bom, aí nós limpamos aquilo tudo, limpamos o esqueleto, montamos o esqueleto, vimos quais as partes que estavam faltando, e quando eu estava examinando essa vestimenta, essas blusas, na parte posterior, no pano posterior, tinham vários rasgos, mas tinham alguns rasgos que não eram rasgos naturais, eram rasgos que, na minha interpretação, tinham sido feitos por um objeto cortante. Aí eu lavei aquilo tudo, falei, não posso perder essa vestimenta. Peguei tudo, coloquei num saco de evidência e coloquei no congelador, porque congelado aquele material não se deterioraria. Pegamos o esqueleto, acondicionamos também no saco de evidência, conversei com na época, diretora da antropologia aqui do IML, né? A doutora Gabriela, e ela, aí nós enviamos o esqueleto para lá, ele foi trabalhado por ela, as roupas foram trabalhadas, foram secas, etc, etc. Nesse ínterim, as roupas foram apresentadas por uma senhora que estava procurando o corpo da filha que tinha desaparecido, ela identificou aquela roupa como a roupa que ela tinha feito, e a coisa seguiu. E, nesse ínterim, a doutora chefe do setor de antropologia, limpando o cadáver, ela identificou, junto com o doutor Marcos Paulo, lesões ósseas que eram compatíveis com um objeto cortante. E depois nós fizemos uma superposição daquelas estruturas ósseas que tinham as lesões com a blusa com os rasgos. E elas se acomodaram perfeitamente. Então, nós mostramos que aqueles rasgos, eles tinham feitos por um objeto cortante que perfurou e cortou as costelas, cortou a vértebra, e com aquilo ali pôde-se chegar a um diagnóstico médico da morte. Ou seja, para aquilo ali acontecer, aquele objeto tinha que ter perfurado o pulmão e tinha lesionado a medula óssea. E aí, depois... Aí você vê a importância do entrosamento. Aí a mãe... E nesse dia que eu fiz a limpeza lá do cadáver, eu tirei um pedacinho para fazer exame de DNA. A mãe, que se dizia mãe, que tinha reconhecido a blusa da filha, ela vai ao Instituto de DNA, né, no nosso lá, de medicina genética, colhem o material dela com aquele e fecha que aquela menina era realmente a filha daquela senhora. E hoje em dia, pela última vez que eu vi, porque eu escrevi esse artigo, ele provavelmente vai ser publicado também na revista dos médicos. Eu peguei todas as equipes que trabalharam, porque inclusive eu dei uma aula no Corpo de Bombeiro mostrando a importância do bombeiro ao fazer esse tipo de escavação. Porque o que acontece? Isso daí tem que ser feito por uma pessoa que tem experiência em antropologia. Eles não têm. Então, eles estavam fazendo um curso lá de perícia, me chamaram para dar uma aula. Eu mostrei esse exemplo, porque quando você vai
cavar aquilo ali com muito cuidado, porque uma batida de uma pá, de uma picareta, de um troço desse, pode causar lesões naqueles ossos que não tinham antes e pode atrapalhar a investigação. É óbvio que a gente sabe que tem as fraturas peri-mortem, pós-mortem, mas de qualquer jeito, tratar aquilo com o maior carinho possível. E hoje em dia, pela última vez que eu vi, um dos autores está preso e o outro foragido. Caramba. É. Então, assim, através da ossada, uma ossada toda meio de galho, lama e tal, descobriu a identidade da vítima, a causa-morte da vítima. E a roupa. Ali naquela roupa, aquelas lesões da blusa, ó, isso aqui não é natural. Vamos procurar no osso que deve ter alguma coisa nisso aí. E aí fechamos. Nós demos o diagnóstico médico da morte. Lesão pulmonar e lesão de... E chegar nos autores E aí o delegado corre atrás e prende, e aí ele faz escuta. Eu investiguei, né, toda a parte da evolução, e um está foragido e a outra está presa.